CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, quando você compra um aparelho celular, um smartphone, você olha lá como o fator principal de escolha o percentual lá de baterias, informações que giram em torno aí da bateria, ou não? Exatamente, Fernanda. Na verdade, quem nunca ficou preocupado com a autonomia da bateria, se ia ficar sem bateria no meio da rua, por exemplo, não tem uma forma de recarregar o aparelho. Então, ou seja, isso é uma preocupação que muitas pessoas têm quando compram um aparelho celular. Cada modelo possui especificações de baterias diferentes. Essa especificação normalmente vem na parte lá técnica do aparelho, dizendo que a bateria tem uma capacidade de, aí tem um número na casa de 2.000, 3.000, 4.000 mAh, né? Esse mAh é uma unidade de carga, ou seja, de quantidade de energia que a bateria pode fornecer para o aparelho, para o seu celular. Então, ou seja, hoje, em geral, os aparelhos, quanto maior esse número, maior é a capacidade de energia que a bateria consegue ceder para o aparelho. O mais comum de smartphones hoje é em torno de 4.000 mAh, né, que é o mAh. Né? No caso do Brasil, o aparelho que tem a maior maior capacidade de bateria é o Samsung M51, que tem 7.000 mAh de capacidade na bateria. Quer dizer que ele vai durar mais? Nem sempre. Na verdade, né, agora falando especificamente da autonomia do celular funcionando, né, isso depende muito de como é que o celular consome essa energia. Basicamente assim, imagina a gente fosse fazer uma comparação, dois carros que têm o mesmo tanque de gasolina em capacidade de litros, mas um carro faz 10 km por litro, outro faz 15 km por litro. Então, com o mesmo tanque, o carro que faz uma quantidade maior de quilometragem por litro vai andar mais, né, mesmo tendo o mesmo tanque. A ideia é basicamente a mesma, ou seja, se eu tenho dois celulares de mesma capacidade de bateria, por exemplo de 4.000 mAh, o celular que consome menos, né, ou seja, que gasta menos energia da bateria, vai durar mais tempo, ou seja, vai ficar mais tempo ligado para isso. Então, na verdade, isso tudo depende, né? Quando você tem um aparelho, por exemplo, o iPhone, né, 12 Pro Max, ele tem uma bateria de 3.687 mAh. Ele vai conseguir reproduzir 20 horas de vídeo, por exemplo. Já um Samsung Galaxy S21 tem 5.000 mAh de capacidade da bateria e ele vai durar 24 horas com uso mediano. Então veja que ele tem, dependendo do tipo de uso, né, ele vai ter uma situação. Então, o que interfere nessa durabilidade, nessa autonomia da bateria? Se você usa frequentemente o 4G está ligado o tempo todo, ou o Bluetooth, né, principalmente o 4G, que consome bastante bateria em comparação com o Wi-Fi e o Bluetooth, então isso vai esgotar mais rapidamente a bateria. O WhatsApp, ele come bateria, o WhatsApp? Ele come bateria, exatamente, porque são processos que estão trabalhando, né, estão sempre transmitindo e recebendo. Então, o Facebook, né, o Snapchat, o WhatsApp, tudo são aplicativos que eles estão o tempo todo mandando, recebendo mensagens da rede. Isso consome energia, então isso reduz a autonomia da bateria, né? Uma outra questão que reduz enormemente a autonomia da bateria é o brilho da tela, né? Ou seja, aparelhos que você coloca o brilho da tela muito forte, né, ele vai acabar consumindo mais rapidamente a bateria. Inclusive, aparelhos, né, que têm a possibilidade, agora os novos aparelhos todos, praticamente nas últimas versões têm, que é você colocar aquele modo escuro, né, o perfil de modo escuro. Então, ou seja, a quantidade de pontos brancos da tela é menor, porque as telas mais novas, né, quando você tem alguma área que está com a cor branca, né, ou seja, os pixels estão acesos, estão consumindo energia. E quando as áreas estão em preto, né, os pixels estão apagados, então não consome energia, consome uma quantidade muito pequena de energia. Por isso que os últimos modelos de sistemas operacionais, tanto iOS quanto Android, estão privilegiando a chamada do perfil escuro, né? Ou seja, que você tem cores escuras, áreas pretas, grandes áreas pretas colocadas na tela,
porque isso faz com que o consumo de energia também diminua e a autonomia da bateria aumente também para isso. Pois é, eu particularmente não me adaptei sob essa tela escura. É mesmo? Eu adoro, acho que é muito mais confortável, inclusive, de ler. Onde eu posso, aplicativos que eu posso, eu coloco tudo naquela perfil perfil escuro, né? O tela é escuro. Porque pois é, isso só confirma, né, que cada usuário tem um perfil, porque eu enxergo menos com aquele perfil escuro. É interessante. Então, cada um tem uma forma diferente de ter sua área de conforto, né, nessa situação. Eu me adaptei de forma muito rápida. Eu gostei bastante dessa questão. Mas é questão realmente de perfil, né? Não tem jeito. Mas, de qualquer forma, o brilho da tela, ele interfere bastante na questão da autonomia da bateria. Outra questão também que afeta bastante é a parte de jogos, né? Os aplicativos de jogos, eles consomem muito processador. Então, eles têm usam de forma muito intensa o processador, que consome também, ou seja, por ele estar fazendo aquele processamento de números, imagens, de forma muito frequente, isso acaba consumindo muito a bateria. É só você observar aplicativos que aquecem muito. Você começa a rodar o aplicativo, ele esquenta o celular, quer dizer que ele está consumindo muito recurso do aparelho. E aí, isso também vai influenciar na autonomia da bateria. A mesma coisa quando você coloca também o brilho da tela muito alto, né, muito intenso, o aparelho também chega a esquentar, né, exatamente porque ele está consumindo bateria de forma intensa e reduzindo a autonomia da bateria. Então, na verdade, ter um celular com uma quantidade maior, uma bateria maior ou menor, isso não vai implicar diretamente, apesar de pode ter algum tipo de reflexo, mas não vai implicar diretamente na autonomia dessa bateria, porque vai depender também do uso do smartphone pelo usuário, ou seja, que tipo de aplicativos ele usa, qual é o tipo de comportamento que ele tem em relação ao aparelho, né, em si, ao smartphone. A capacidade da bateria influencia no preço? Com certeza, né? Ou seja, baterias que têm maior capacidade, né, principalmente nessa época que os aparelhos estão cada vez mais finos, e precisa ter tecnologias cada vez mais sofisticadas para poder colocar uma bateria de alto poder e alta capacidade num smartphone que é extremamente fino, né? Então isso é uma questão que também os fabricantes investem mais dinheiro para fazer pesquisas nessa situação. Então, por isso que o valor dos celulares ele pode variar com certeza de acordo com as baterias, né? Ou seja, com a capacidade das baterias nessa questão, né? Isso aí, olha, eu tenho o Fernando aqui dizendo que o que come a bateria dele é o joguinho preferido que ele tem para as horas vagas. O Manolo falando que quando a gente escolhe uma imagem de tela, aquele wallpaper, né? Quando ele é muito colorido, ele consome também energia, que é uma beleza. Exatamente, porque assim, aquela ideia, né? Os pixels, quanto mais claro for a imagem que você colocar no fundo, né? Mais pixels vão estar acesos, né? Ou seja, vão estar ligados, consumindo bateria. Se você coloca o fundo totalmente negro, ou seja, uma imagem preta, completamente preta, isso com certeza vai consumir menos bateria do que no caso de uma imagem de uma paisagem, por exemplo, um dia ensolarado, que você tem uma imagem muito clara. Isso também vai influenciar na autonomia da bateria, com certeza. Para isso. Excelente. Uma outra pergunta muito Pode falar. comum, Fernando, assim, e o meu aparelho, né? Ou seja, minha bateria durava muito no começo e depois começou a durar cada vez menos, né? O tempo de uso da bateria interfere na autonomia dela, porque a bateria é um processo químico, ou seja, a carga e descarga da bateria é um processo químico que desgasta, ou seja, então, quando você começa a usar a bateria, a partir do momento que você começou a usar a bateria, ela começa a perder, né, a sua capacidade de reter a carga, né? E aí, com isso, à medida que vai passando o tempo, ela vai tendo uma capacidade de armazenamento menor. Então, ela saiu lá da fábrica, né, do fabricante, com 4.000 mAh de capacidade. E à medida que o tempo vai passando, ela não consegue mais chegar e fornecer toda essa energia para o celular. E aí, com isso, vai diminuindo a sua autonomia. Isso também, né, é importante notar, essa queda, né, da capacidade da bateria ao longo do tempo de uso também depende do seu uso. Se você expõe a bateria a temperaturas muito altas,
você mantém o carregador ligado com o aparelho, ele esquenta muito durante a carga da bateria, você não tira a capinha, por exemplo, tudo isso vai acabando acelerando, né, essa perda de autonomia da bateria, e aí acaba ficando, você ficando com a bateria mais limitada, né, e aí tendo até que trocar essa bateria mais rapidamente do que um outro usuário que cuida um pouco melhor do aparelho. Pois é, ô Gilberto, e assim, cada um tem um jeito, né, de lidar administrar o problema da bateria para que ela dure pelo menos, né, o dia comercial da gente, para que a gente não tenha que estar pedindo socorro no meio da rua, né? E aí eu conheço uma pessoa que ela desliga o celular para economizar a bateria. Aí eu fico imaginando assim, meu Deus, qual o dia que eu vou conseguir chegar nesse nível, assim, né? De desligar o celular e me permitir não estar conectada para poder economizar a bateria. Eu vivo com um cabo procurando uma tomada pelos cantos. Eu acho que deve ter uns doidos, que nem eu, assim, né? Eu tenho a mesma situação que você. Na verdade, eu uso com um power bank, fica na minha bolsa direto também carregado. De vez em quando estou num lugar que não tem nem tomada, e aí eu preciso dar uma carga no celular, né? E aí eu uso lá uma bateria externa, né, para fazer carga do meu smartphone, que também é um bom auxílio também, né? Ou seja, os power banks também são classificados pela capacidade de energia que eles têm. Então, você tem power banks lá de 4.000, né, 6.000, 8.000, 10.000. Então, você pode imaginar, né, se o seu celular ele tem uma bateria de 4.000 mAh, né, e você comprou um power bank de 8.000 mAh, quer dizer que esse power bank vai conseguir dar 2 cargas completas no celular. Então, você pode até fazer essa conta, né? Eu tenho um power bank de 4.000 mAh e meu celular tem uma bateria de 4.000 mAh. Então, quer dizer que o power bank carregado vai conseguir, né, fazer uma carga completa no celular e depois ele vai ter que ser recarregado também. Então, esse valor de mAh dá um balizamento para a gente, tanto em relação ao uso do celular quanto aos acessórios, né? No caso, o power bank. Isso aí. O senhor Ronaldo mandou uma participação para a gente de áudio, vamos ouvir juntos. Gilberto, mas no meu caso, que sou deficiente visual, você e a Fernanda aí, pergunta Gilberto, no caso visual a gente precisa do brilho na tela, igual você falou aí, você não se adaptou, eu também não me adaptei, meu nome é Ronaldo, eu tenho uma deficiência visual, não enxergo de um olho, para mim tem que ter claridade, se não tiver claridade eu não consigo nem mandar um zap. Um abraço, bom dia. Obrigada, seu Ronaldo. Então, né, cada um tem um perfil próprio e sua necessidade própria, né, Gilberto, de utilizar os aparelhos eletrônicos. No caso do smartphone, o seu Ronaldo dando um testemunho aí, ele tem uma deficiência visual de um olho, precisa de muita claridade, então, para ajudar o outro a mandar o zap. Eu também preciso de muita claridade para conseguir me entender lá nas letrinhas. E o Gilberto já tem o outro perfil, quer dizer, ele consegue economizar a bateria nesse ponto e já a gente não. Exatamente, Fernando. Obrigado ao seu Ronaldo aí pela participação. E realmente, cada pessoa, como até o nosso outro ouvinte que falou que ele gosta de joguinhos. Então, isso. É um outro perfil também de uso e vai ter um outro tipo de impacto no uso da bateria ou na autonomia da bateria também. Bom, podem ir mandando, tá, gente? Tem o Gabriel aqui mandando mais uma também sobre baterias. Algum problema carregar a bateria parcialmente sem comprometer a durabilidade dela? Porque antigamente, você já tocou nesse assunto, né? Vamos voltar aqui pro Gabriel. Antigamente a gente tinha usava aquela expressão de que vicia, né? A bateria vai viciar. Isso. Exatamente. No passado tinha esse problema realmente, dessa memória. A bateria tinha uma memória. Se você carregava a bateria quando ela estava pela metade, ela lembrava que ali era a carga máxima. Depois ela não subia mais daquela metade da carga que você fez a carga dela. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais essa situação de memória da bateria. E na bateria, na verdade, ela é medida, né, quando ela sai da fábrica, pela quantidade de ciclos de carga, né? Como é que calcula esse ciclo de carga? Não é quantas vezes você carregou a bateria, quantas vezes ela carregou completamente a bateria. Então, ou seja, imagine que você usou o seu celular, ele usou pela metade, hoje você carregou metade da bateria. Depois, no outro dia, ele usou até metade e carregou de novo. Então, você teve, nos 2 dias, metade da carga reposta na bateria. Isso conta-se como um ciclo. Então, ou seja, não é exatamente quantas vezes você carregou, é quantas vezes na soma, né, deu uma carga completa. E aí o fabricante ele tem uma média de número de ciclos que esses
que essa bateria ela consegue ser recarregada e completar, né, entregar toda a energia que ela tinha. Alguns aparelhos, inclusive, de alguns sistemas operacionais, a Apple tem isso, você consegue saber, inclusive, qual é a saúde da sua bateria. Você já tem um medidor interno de quantidade de ciclos que já aconteceu dessa carga da bateria. Você tem uma ideia, mais ou menos, de vamos chamar assim, quão velha está a sua bateria e quando que você provavelmente vai precisar trocá-la por uma nova. Isso aí. A Conceição está lembrando que alguns aparelhos, inclusive, já oferecem a opção de adequação ao seu uso. É o carregamento inteligente, que eles chamam. Exatamente. Tem inclusive alguns obrigado, Conceição, pela participação. E tem alguns aparelhos, inclusive, alguns sistemas operacionais, na verdade, que oferecem uma situação de consumo reduzido. Então, ele já reduz o brilho da tela, ele já tira de execução alguns aplicativos que não estão sendo utilizados, exatamente para evitar esse consumo excessivo, né, e manter o consumo dentro de um controle onde ele consegue ter uma autonomia maior da bateria. Uhum. O Alexandre está me perguntando por que os aparelhos da iPhone, da Apple, né, o iPhone, a durabilidade da bateria é tão pouquinha. Então, na verdade, isso foi uma definição da própria Apple, ou seja, um projeto que ela fez. Assim, eu até... A Apple teve alguns problemas em alguns modelos anteriores, né, de durabilidade da bateria, realmente, mas hoje em dia isso foi equacionado pela Apple. Ela usa os aparelhos da Apple, nesse uso de hardware, são muito bons, porque como eles fazem o hardware e fazem o software, né, ou seja, o software deles, que é o sistema operacional iOS, está muito próximo, né, feito assim, quase não, sob medida para o hardware deles, eles conseguem usar de forma muito eficiente o hardware. Com isso, eles têm uma durabilidade, né, assim, com baterias menores, ele tem a durabilidade igual ou até maior que muitos Androids. Então, isso é uma realidade em relação aos aparelhos da Apple. Então, ou seja, por causa dessa situação. De novo, o software foi feito exatamente para aquele hardware. Ela teve alguns problemas no passado, alguns modelos, é verdade, mas hoje em dia, os últimos modelos estão num uso bastante interessante da bateria. Uhum. O Sérgio pergunta, tem algum problema, Gilberto, deixar o celular carregando à noite lá, mesmo que ele chegue no 100%, ele continuar na tomada? Então, isso é uma grande polêmica. Alguns fabricantes falam que não tem problema, porque o carregador ele é inteligente, quando a bateria chega num certo nível, ele para de fornecer energia, né? Se o carregador, de novo, o carregador é o mesmo da marca do fabricante, é um carregador oficial, não é um carregador genérico. Então, alguns fabricantes falam que não tem problema. Se você usa o carregador do fabricante junto do aparelho que de mesma marca, né, não tem problema nenhum. Alguns fabricantes falam que tem problema em relação a isso. Eu diria assim que, independente da polêmica, talvez o mais importante seja você verificar se está aquecendo o aparelho, né? O calor é o maior inimigo das baterias. Como eu falei, é um processo químico. Se você aquece muito as baterias, acaba prejudicando muito o tempo de vida das baterias. Bom, ainda sobre baterias, sigo aqui com a participação da Beatriz. É melhor zerar para carregar de novo ou não? Não precisa, Beatriz. Inclusive, a recomendação é que você nunca deixe zerar. Você, quando chegar assim, um nível mínimo de bateria de 5%, você coloque no carregador. Ou seja, nunca deixe... É ruim para a bateria você deixar o aparelho desligar por falta de bateria. Isso também é um problema, assim, vai causar algum tipo de piora na sua bateria. O Rutenberg, está lá em Guarapari, ele diz o seguinte, se eu deixar o celular carregando durante a noite, der aquele famoso pico de energia, isso pode comprometer a bateria e o equipamentozinho que está lá instalado? Normalmente não, Gutenberg, porque esses carregadores, eles são inteligentes, esse pico, ele é filtrado, vamos chamar assim, pelo carregador, então isso normalmente não afeta. Se for um carregador bom, carregador de marca, não tem problema.
Entendido. A gente está finalizando aqui o CBN Tecnologia com as perguntas de vocês, ouvintes, mas antes um alerta de trânsito. Patrícia, avalie o que acontece na Terceira Ponte. Pois é, Fernanda, foi um acidente no sentido Vila Velha, o Ricardo também falando que a ponte está parada e, bom, segundo a ouvinte Lídia, dizendo que o trânsito no sentido Vila Velha está parado porque teve um acidente ali quase na descida da ponte pelo lado de Vila Velha, para quem segue para Vila Velha, por isso a retenção. E aí agora é só aguardar mesmo os carros serem retirados, está fluindo bem devagar, segundo ela, que passou pelo local, porque uma faixa está ocupada com acidente e a outra só liberada para o fluxo de veículos. Com isso, Fernando, o trânsito está chegando lá na Praça do Pedágio, em Vitória. Obrigada, viu, Patrícia? Volto com o Gilberto Sodré. A pergunta aqui do ouvinte sobre a bateria do Xiaomi. Então, Fernando, a bateria do Xiaomi é bem famosa por durar muito. Ou seja, inclusive naquela brincadeira lá da Apple que não estava colocando os fones, né, e os carregadores, na verdade, nas caixas, né, de venda, falaram que a Xiaomi ia fazer isso porque não precisava de carregador de tanto que durava as baterias lá. Então são baterias muito boas. Ele tem uma fama, né, de durar bastante, né, exatamente por eles prepararem também o hardware para usar menos bateria ou de forma mais inteligente a bateria. Bom, vamos para os assuntos aqui da semana? Vamos lá. Bom, vamos falar então primeiro, Fernando, de uma novidade do WhatsApp. O WhatsApp liberou essa semana a função de vídeo, né, ou seja, de conversa em vídeo, também no aplicativo local que você instala no Mac ou no Windows, né? O WhatsApp Web ainda não tem essa função, mas agora você já pode fazer videoconferência de 1 para 1, não de grupo, mas de conversas de 2 pessoas, através do aplicativo que você instala no computador do WhatsApp, né? Isso já é possível, já é liberado. O WhatsApp vai estar pensando agora, já divulgou, falou que talvez a função de webconferência de grupo vai ser liberada, mas eles estão avaliando ainda como é que isso vai ser em relação à performance, né? Outra notícia que me chamou a atenção também nessa semana é que a Sony Brasil anunciou que vai encerrar definitivamente as atividades no final de março aqui no Brasil. E aí, né, o que ela vai deixar de comercializar aqui no Brasil? Basicamente, os produtos eletrônicos, como televisores, câmeras, equipamentos de áudio, que vão parar de ser comercializados no Brasil. Na parte de console, né, o PlayStation vai continuar sendo comercializado aqui através das suas representantes aqui no Brasil. Então, ela já tinha anunciado isso no ano passado, que ela estava planejando sair do Brasil, e agora veio a notícia oficialmente, né, essa situação. Em 2019, ela já tinha deixado de vender os celulares no Brasil, né, então isso já envolveu a América do Sul toda e a América Central, e agora também veio a notícia que vai parar de comercializar aqui no Brasil televisores, câmeras e equipamentos de áudio, ficando apenas a parte lá do PlayStation, né, para isso. Tá certo. Gilberto, muito obrigada, viu, pela sua participação. Gente, todas as dúvidas aqui em relação à tecnologia, se vocês ainda têm outras perguntas a fazer sobre bateria também, pode mandar para cá todas as quartas e sextas. Gilberto sempre passa por aqui para não deixar ninguém sem resposta, não é isso? Com certeza, Fernando. Um abraço para você, obrigado pelos ouvintes, pelas muitas participações, um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.